Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. A gente recebe hoje no nosso estúdio o candidato pelo Partido dos Republicanos, Antônio Rodrigues, para se apresentar à nossa audiência e também expor algumas de suas ideias e propostas de campanha. O tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta e o tempo máximo é de 20 minutos. Candidato, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo. Uma satisfação. Candidato, então eu vou pedir que o senhor se apresente para a nossa audiência, fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, um pouquinho sobre a sua vida e também na política. Bom, meu nome é Antônio Rodrigues, eu sou candidato a vereador em Chapecó pela segunda vez. Eu sou funcionário público, sou servidor público na pasta da educação no município. Então, há 22 anos eu atuo no serviço público e há 30 no esporte amador chapecoense. Sou casado, sou pai do Marco dos Anjos, que é atleta da seleção brasileira. Minha esposa também é professora da rede municipal. E estamos, nesse momento aí, no pleito, na disputa, uma vaga na Câmara de Vereadores de Chapecó. E em relação à vida política, como começou? Bom, eu moro na IFAP, né? E eu reclamava muito dos políticos, né? E chegou um momento que eu percebi assim que não adianta você reclamar, né? Se você não tem uma atitude propositiva, né? Então eu coloquei meu nome à disposição, parei de reclamar e fui ver também como é esse mundo, né? E aí coloquei meu nome na eleição passada à disposição da comunidade, fiz 645 votos. E descobri que essa caminhada é uma caminhada difícil, mas necessária. Então, se você quer propor algo, coloque seu nome à disposição e vá visitar as pessoas. É de casa em casa, é conversando com as pessoas, olho no olho. A minha campanha é uma campanha orgânica, né? Sou eu que faço. Tem voluntários, tem pessoas que estão me auxiliando, mas eu vou junto, né? Caminhamos aí aproximadamente uns 120 quilômetros já, desde o início da campanha. E candidato, por qual motivo o senhor decidiu concorrer novamente ao Legislativo? Bom, em relação às pautas, né, eu sou voltado para a educação, né, minhas pautas são muito voltadas para a questão da educação, como mais vagas em creche, mais vagas em EBMs, então estou numa região que cresce muito. Então, na IFAP hoje é uma região que cresce pra caramba. Inclusive o prefeito João Rodrigues caracterizou, definiu uma cidade dentro da cidade, né? Então a gente precisa, enquanto professor, falar dessas questões, de ampliar as questões de vaga em creche, porque os trabalhadores hoje precisam deixar seus filhos em um CI, né, que é o nome técnico que as pessoas conhecem por creche, e também tem as questões das EBMs. Mais vaga, a EBM é de 1º ao 9º ano. Né? E também tem as questões ligadas ao esporte amador. Como milito há 30 anos nesse segmento, também tem pautas ligadas ao esporte amador que eu defendo. Eu acho que educação em um turno e o esporte no contraturno facilita a vida do munícipe, do pagador de impostos, né? Então, uma pessoa deixa seu filho em casa sem nenhuma atividade é um pouco perigoso. Então é bom que tenha no contraturno, por exemplo, a escola é um lugar seguro, é um lugar adequado para as crianças do ponto de vista educacional, então é o melhor lugar que se tem. E no contraturno, escolinhas de iniciação esportiva para garotada. E quais são as iniciativas para fomentar o esporte amador aqui em Chapecó? Bom, a minha proposta é que a gente amplie para os 50 bairros da cidade, né, atividades ligadas ao esporte. Então, que tenha-se escolinhas do atleta do futuro, ampliar a quantidade de monitores, então teria novo concurso para novos profissionais dessa área, para que a gente possa ter mais gente, mais pessoas sendo atingidas e a abrangência do projeto seria ainda maior. Então, fazer convênios com a comunidade, onde tiver um pavilhão, onde tiver uma quadra, onde tiver um espaço, um campo, onde tiver um espaço possível de prática de esporte, colocar uma escolinha do atleta do futuro. E na relação à educação também que o senhor mencionou, hoje quais são as principais dificuldades além da questão da creche que já foi mencionada e também melhorias propostas pelo senhor? Bom, a função do vereador é propor, né, para o executivo. Então, o vereador não executa.
Então, o vereador precisa propor para o executivo projetos de leis, indicações e fiscaliza também o serviço público. Então, a minha proposta é que na área da EFAP precisa se construir novas EBMs, pelo menos 2, para atender o que a gente chama de demanda reprimida. Porque teve uma leva de imigrantes que veio para essa região e se instalou no bairro EFAP, né? Então, por causa da agroindústria, as pessoas se sentem atraídas por essa região e aí precisa, né, de novas EBMs para que essa demanda seja atendida. Então, quando eles vêm, eles não vêm com nenhum planejamento, né? Eles não perguntam se nesse espaço onde eles vão chegar tem escola. Eles simplesmente vêm, porque estão numa situação de dificuldade. E como a cidade cresce, é uma cidade que cresce muito e tem muita oferta de trabalho, essas pessoas chegam, se instalam e depois vão procurar a escola, mas a escola, o planejamento de uma escola, ela não é da mesma forma com que essa imigração chega. Então precisa, de fato, construir novas EBMs no bairro EFAP para atender essa necessidade. Eu sou gestor de uma escola, EBM Diogo Alves, e lá a gente conseguiu fazer uma ampliação, está em fase de construção, são novas salas, né? São 6 novas salas, e que vão estar prontas, acredito que em menos de um ano vai ter mais 6 salas disponíveis para a nossa EBM lá na EFAP. Além destas bandeiras, quais outras questões você também pretende abordar? Muito bem, nós temos as questões de segurança, essa é uma questão muito importante. Por exemplo, assim, a comunidade sempre se queixa do pouco efetivo policial, né? Mas também dá para solucionar isso com tecnologia, né? Sugerir, por exemplo, ao governo do estado. Claro que não é uma atividade do município, né? O vereador precisa conversar com a Polícia Militar, que é um órgão do governo do estado, mas propor, por exemplo, instalações de câmeras de monitoramento. Então, se não tem o efetivo orgânico, se não tem o policial, pode-se propor então que se instale câmeras em praças, próximos de escolas, espaços públicos, para que seja feita então a vigilância de forma remota, à distância, para suprir a falta de efetivo policial na cidade de Chapecó, para que as pessoas tenham essa sensação de segurança. O comerciante às vezes se sente inseguro, às vezes as famílias se sentem inseguras em ir para o trabalho e deixar seus lares. Então, resolveria instalando nessas áreas, em praças, áreas verdes, próximos de escola, câmeras de monitoramento, então fazer esse monitoramento de segurança à distância. Candidato, outra questão também bastante comentada aqui em Chapecó, se diz, juntamente com o crescimento populacional, cresce também o trânsito aqui, e é um ponto bastante comentado aqui em Chapecó em relação à mobilidade urbana. Muito bem, a mobilidade urbana, ela de fato é uma questão que precisa ser analisada e precisa ter acompanhamento da Câmara de Vereadores. Esse assunto que você falou, por exemplo, a região da EFAP tem essa dificuldade, né, porque temos uma única via, está-se então construindo um elevado que vai desafogar um pouco essa região, mas a questão da mobilidade precisa de fato ser bem estudada. Então isso sim é a função do vereador, fiscalizar essas questões de mobilidade, propor iniciativas que solucionem os problemas, mas para isso precisa de fato um estudo aprofundado. Não pode fazer nada improvisado. Às vezes o candidato, apressadamente quer falar de coisas que ele não entende, não é especialista e acaba falando de uma coisa que é inaplicável, não tem como você aplicar. Então precisa de estudo, precisa de pessoas que conheçam o segmento de mobilidade e só depois disso que sim que se pode implementar um projeto sério de mobilidade urbana. Candidato, tem mais alguma outra bandeira ou questão que queira comentar? Bom, eu acredito que o vereador, a função legal dele é indicar, propor, fiscalizar o poder público, mas existe uma outra função que a gente durante a caminhada, agora na campanha a gente percebe, é que é a função social. As pessoas querem que o vereador seja próximo da comunidade. Então tu imagina, Chapecó tem um prefeito. Então nós temos o prefeito João Rodrigues, que ele é um indivíduo extremamente popular, aparente sempre estar próximo das pessoas. As pessoas gostariam que o vereador também fosse assim, que cada gabinete na Câmara de Vereadores, os 21 vereadores, funcionasse também como o prefeito, estivesse próximo e se dedicasse em tempo integral à vereança, né? Que a vereança não fosse um bico, que não fosse uma pequena fração do dia dessa pessoa. Então as pessoas gostam
que o vereador resolva pequenos problemas também. Então isso é a função social, é para além da função legal, né? A função legal está definida em lei, mas existe essa função social que as pessoas gostariam que o vereador estivesse próximo delas, que resolvesse pequenos problemas e que dá para usar o gabinete para essa função social. Imagine você que tem salário, o vereador tem vencimento, é um vencimento de R$14 mil, claro, tem os descontos ali, mas é um bom vencimento. Existe a questão também dos assessores, cada gabinete tem seus assessores, tem 2 assessores, tem veículo da Câmara de Vereadores à disposição dos vereadores. Então, se cada vereador atuar na sua região, né, onde ele é a liderança comunitária ali, ajudando o prefeito nas questões da cidade, facilita muito a chegada das demandas da comunidade para a prefeitura, né? Então facilita muito também os secretários a tomar as melhores decisões. Então, se os 21 vereadores atuar como pequenos prefeitos, vamos chamar assim, né, na questão da função social desse vereador, facilita muito a vida do executivo, inclusive, e também o munícipe vai se sentir mais próximo desse indivíduo, vai se sentir atendido pelo poder público. Então ele aproxima. Então essa função social seria aproximar o poder público das pessoas. Esse serviço público chegaria para as pessoas com mais velocidade. E o gabinete seria então esse potencializador. Então, a hora que o munícipe precisa, entra em contato com o vereador e o vereador auxilia as pessoas para aproximar o poder público e os serviços públicos do contribuinte, que paga os impostos, é o que paga a conta. E candidato, hoje olhando para o município de Chapecó, qual é a área, o problema que você identifica hoje como grande gargalo a ser solucionado aqui em Chapecó? Eu acho que é a questão da água. Então, estamos numa região onde a questão da água é bem séria. Então, essa é uma questão que o prefeito já tomou essa iniciativa, né, de romper o contrato com a Casan, que eu acho que foi uma decisão acertada. Então, passando nas casas, passando nas ruas, as pessoas se queixam disso, tem muito medo, né? Quem não falta água está com medo que falte. E aonde falta água, as pessoas se queixam porque falta. Então, a Casan fala que vai fazer os investimentos, acaba que chove, a gente vive uma síndrome assim de um período de tranquilidade em relação às chuvas, né? Então, tá chovendo, tá tudo certo, não falta água na barragem, tá tudo ok. Mas é a hora que secar de novo, como a gente já teve experiências recentes aí, como é que faz, né? E tem alguns lugares que tá faltando água, porque a rede é antiga, né? O prefeito definiu como uma rede podre, está cheia de remendo, né? Então, eu acho que a questão de água, a falta d'água é uma coisa que a gente vai precisar se debruçar. Os próximos vereadores, a próxima legislatura vai ter que se debruçar seriamente sobre essa questão e auxiliar a prefeitura em resolver esse problema da falta d'água. Candidato, então, já para caminharmos para o final da nossa entrevista, tem mais alguma questão que queiram enfatizar? Não, eu gostaria então de pedir o voto. É possível pedir o voto? Pode. Então, para você, munícipe, morador de Chapecó, votante, eleitor, então, dia 6 de outubro está aí, né? Tá bem próximo, é domingo, então estou pedindo voto. Antônio Rodrigues, 10110, para que você tenha um vereador em tempo integral na Câmara de Vereadores e à disposição da comunidade, usando o gabinete como um potencializador dessa questão de aproximar o poder público e os serviços públicos do pagador de imposto, que é você eleitor que paga a conta. Então, peço o voto. Antônio Rodrigues, 10110, e para prefeito, João Rodrigues, 55. Candidato, muito obrigado pela entrevista e até uma nova oportunidade. Obrigado. Este foi o candidato Antônio Rodrigues, que concorre ao Legislativo Chapecoense pelo Partido dos Republicanos, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional e também expondo as suas bandeiras de campanha. Em breve voltaremos com mais entrevistados e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.